Profecia, o anticristo e a falsa igreja. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. A gente vê que em várias profecias ao longo do tempo, essa falsa igreja que nós estamos vendo agora está sendo denunciada, gente. Dessa vez denunciada pelo bispo Fulton Sheen. Ele era um bispo americano, já falecido, que evangelizou muito pela rádio e também pela TV. E ele nos deixou essa profecia. Inclusive, o bispo Fulton Sheen está em processo de beatificação. Vamos ver a profecia dele, eu vou comentando ao longo do vídeo. Vamos lá. Nós estamos vivendo os dias do Apocalipse, os últimos dias da nossa era. As duas grandes forças, do corpo místico de Cristo e do corpo místico do anticristo, começam a desenhar as linhas de batalha para o embate final. O falso profeta terá uma religião sem a cruz. Será uma religião para destruir as religiões. A Igreja de Cristo será uma delas. Haverá uma falsa igreja e o falso profeta vai criar uma outra. Gente, Fulton Sheen está fazendo um retrato dos nossos dias de hoje. Tá certo? A profecia já começou a se cumprir. O que nós temos aí? O falso profeta com uma religião sem cruz. O que isso quer dizer? Sem sofrimento, sem culpa, sem consequência, sem inferno, né? É essa religião. Você vai confessar, a pessoa fala, imagina, Jesus já pagou pelos seus pecados, fica sossegado. Desse jeito, tá certo? É uma falsa religião, a falsa religião do falso profeta. Essa falsa igreja da teologia da libertação, né? É justamente a igreja que nós convivemos com ela aqui. Muitos de vocês convivem todo dia, infelizmente, tá certo? O falso profeta vai criar ainda uma outra. Será que essa outra igreja que ele vai criar é essa aí do sino da Amazônia? Do Deus Tupã da Mãe Terra? Da ecologia? Dos padres pajés? Querem ordenar os pajés casados lá para ser padre? Será que é essa falsa religião que eles vão colocar no mundo inteiro, misturado com a ecologia e inclusive com a maçonaria e inclusive também com a nova era? A falsa igreja é mundana, ecumênica e global. Vai ser uma federação de igrejas. E as religiões irão formar um tipo de associação global, um parlamento mundial das igrejas. A igreja verdadeira será esvaziada de todo o conteúdo divino e será o corpo místico do anticristo. O corpo místico hoje na terra terá o seu Judas Iscariotes e o falso profeta. Satanás o recrutará dentre os nossos bispos. A falsa igreja é mundana. Tiraram Jesus e colocaram o mundo no lugar. A falsa igreja é ecumênica e global. Não é exatamente isso que nós estamos vendo? Esse ecumenismo absurdo. Esse Francisco que diz que toda religião salva. Que você pode ser salvo em qualquer lugar. Não é mais só a igreja católica. Contra toda a tradição, contra todos os papas e santos que ensinaram que só na igreja está a salvação. E ele ensina o contrário. Nós estamos vendo isso. Quem é esse Judas Iscariote, hein, gente? Porque a nossa igreja também vai ter o Judas Iscariote. É a profecia aqui. Satanás vai recrutar esse Judas dentro dos nossos bispos. Quem é esse Judas Iscariote? Será que ele já está aí no poder? A falsa igreja é ecumênica e global. Veja Francisco com os protestantes. Francisco com os índios também. Francisco com os muçulmanos, Francisco com os budistas, o ecumenismo em plena ação. Quem é o Judas Iscariote da profecia, hein? O anticristo não será chamado assim, porque se o fosse, não teria seguidores. Ele não usará roupas vermelhas, nem vomitará enxofre, ou usará um tridente e terá uma cauda. De fato, tais coisas mascararam e ajudaram o diabo a convencer os homens de que ele não existe. Quanto mais o desconhecem como realmente é, mais poderoso o diabo fica. Deus se definiu como eu sou quem eu sou. O diabo se define como eu sou quem eu não sou. O diabo é descrito como um anjo caído do céu, como príncipe deste mundo, cujo legado é nos convencer que não existe outro mundo. Sua lógica é simples. Se não há céu, também não há inferno. Se não há inferno, então não há pecado. Se não há pecado, então não há juiz. E se não há nenhum julgamento, então o mal é o bem e o bem é o mal. Mas acima de todas essas descrições,
Nosso Senhor nos disse que o diabo será tão parecido com ele mesmo, Jesus, que seria capaz de enganar até mesmo os escolhidos. Como o diabo vai vir nessa nova era para ganhar seguidores para a sua religião? O diabo é o pai da mentira. Mentira é a sua especialidade. Levar a boa-fé das pessoas contra elas mesmas, usar a boa-fé das pessoas contra elas próprias é a especialidade do diabo. Ele sabe que quem é católico, quem é de Deus, quem segue Jesus tem bom coração. É aí que ele entra para confundir e enganar você. Então cuidado, não seja enganado pelo demônio, não seja enganado pelo anticristo, não seja enganado pelo falso profeta, que já levou tanta gente no bico, mas cada vez mais a máscara está caindo, né? Agora a Fultoshin vai explicar para nós como o diabo vai enganar as pessoas, como ele vai enganar os católicos, veja aí. Ele virá disfarçado como um grande humanista, vai falar de paz, de prosperidade e de abundância, não como meios para nos levar a Deus, mas como fins em si mesmo. A terceira tentação com a qual Satanás pediu a Cristo para adorá-lo em troca de todos os reinos do mundo, irá se tornar a tentação de se ter uma nova religião sem a cruz e sem liturgia, sem um mundo futuro. Uma religião para destruir a religião, ou uma política que é uma religião, que dá também a César até mesmo as coisas que são de Deus. No meio de todo o seu amor aparente pela humanidade e do seu discurso simplista de liberdade e de igualdade, o anticristo ocultará um grande segredo que não será revelado a ninguém. Ele não acredita em Deus, porque a sua religião será uma fraternidade sem a paternidade de Deus, e ele vai querer enganar até os escolhidos. Ele vai estabelecer no mundo uma contra-igreja como falsa cópia da Santa Igreja, porque ele, o diabo, é o macaqueador de Deus. Essa falsa igreja terá todos os aspectos e características da Igreja de Cristo, mas em sentido inverso e esvaziada do seu conteúdo divino. Terá um corpo místico de anticristo, que exteriormente vai imitar o corpo místico de Cristo. Mas o nosso século vai se juntar a esta contra-igreja com a alegação que ela será tão infalível quando sua cabeça visível falar sobre temas como economia e política e como pastor-chefe do comunismo mundial. É estarrecedor e já está acontecendo. A vinda do anticristo marca também o fim dos tempos. É o começo da parte final dos tempos antes da volta de Jesus. Você vê que, pelo que o bispo Fultoshin disse, tudo isso já está acontecendo. Olha só como é sério isso daqui, gente. O nosso século vai se juntar a essa contra-igreja, com a alegação que ela será infalível quando sua cabeça visível, olha aí, falar sobre temas como economia e política e como pastor-chefe do comunismo mundial. Então você vê o golpe que deram na nossa igreja, colocando Francisco no lugar de Bento XVI. Bento XVI, esse sim, escolhido por Deus, escolhido pelo Espírito Santo, e o falso Papa sendo colocado aí pelo comunismo, pela maçonaria e pelo complô mundial para poder derrubar o Papa Bento XVI, que estava atrapalhando os projetos do comunismo, claro. E esse anticristo será o chefe do comunismo mundial. Gente, é uma coisa para refletir muito. Eu não vou fazer parte do corpo místico do anticristo. Eu faço parte da igreja verdadeira, que é o corpo místico de Cristo, não do anticristo. O corpo místico do anticristo é a igreja falsa, mas, gente, muita gente vai ser enganada. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Deus diz assim na Bíblia, no Antigo Testamento: maldito o homem que confia em outro homem. Não vamos confiar nas pessoas que a mídia nos mostra como se fossem santas em vida. Cuidado com isso. Porque é essa arma que eles vão usar para apresentar para nós o anticristo. Não se engane, o anticristo já está no mundo, mas você não conhece-o ainda. Você ainda não viu. Ele ainda vai aparecer, tá certo? E será apresentado, gente. Infelizmente, eu tenho assim uma desconfiança profunda, e o Padre Dornelles já disse isso daí, pelo próprio Francisco. Cuidado, muita oração. Mas muita oração mesmo, muita fé em Deus. Mantenha-se firme na igreja verdadeira, mesmo que todo mundo diga que você é um louco. Nossa, você não sabe o que está falando, é um fanático, não tem problema. Mantenha-se firme em Cristo. Somos fanáticos por Jesus, então. Quer que seja assim? Tá bom, somos fanáticos por Jesus. Nós somos assim, fechados mesmo. Nossa fé está em Cristo, só nele.
E ninguém, nenhum homem nessa terra vai nos roubar a fé que nós temos em Jesus, e nenhum homem vai nos tirar do caminho de Cristo, da fidelidade que nós devemos a Ele. Tá certo? Então muito cuidado, muita oração para não ser enganado pelo anticristo nesses tempos que são os últimos. Paz e bem.